Olá pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e bem-vindo ao meu canal. Hoje teremos o quadro Explicando a Bíblia para Leigos de uma forma diferente. Dessa vez não terei a Lana e o Wallace para a gente comentar, porque será ligado ao comentário da música que já está tocando, né? O comentário bíblico dela é uma música que alguns gostam, alguns reclamam dos termos usados, que a música é tudo sobre você, do Ministério Morada, né? É uma música desses estilos mais novos que o povo chama de worship, né? Não é muito estilo que eu gosto de ouvir, mas essa música ela surpreende, né? Ela pega a gente de jeito porque ela rompe essa barreira do worship, digamos assim, né? Ela tem profundidade na letra que poucas músicas têm. Eu vi músicas tais como Castelo Forte, ela tem um grande compilado de Bíblia dentro dela. E para entender a letra, precisa ouvir muito EBD e Velho Testamento, né? Então vamos. Pois é, pessoal, vamos começar a fazer essa análise bíblica da música. A letra diz é tudo sobre você, né? Do grupo Morada. É como eu falei, tem havido muita discussão por causa do termo você. Mas o termo é um pronome, né? Que poderia usar tu, né? E as pessoas criaram essa polêmica em cima do termo você, né? Eu não acho que ela desmerece a música. Eu até anotei algumas partes e peguei também alguns comentários que tá lá no grupo Morada. Eu vou começar sobre essa questão do você. Uma moça lá comentou. Quer ver o que ela disse? Ana. Eu não vou falar o nome dela todo, só vou falar Ana. A música é linda, amei. Mas se no lugar de você fosse Senhor, ficaria melhor ainda. Assim, ela não desmereceu a música, só falou que se o termo fosse outro, ficaria melhor, né? Então vamos lá. Depois vamos ler outros comentários que tinha lá no portal dela. Eu imprimi aqui pra gente já ver isso aqui. Mas eu acho que essa música, eu acho, não tenho certeza, essa música ela tem um impacto muito grande. Até pra mim, que não gosto muito desse estilo que o povo chama de worship. Não só ele, adoração também antigo, do Ministério de Louvor. Eu gosto mais daquelas músicas de velho, cantor cristão. Algumas bandas de rock pop cristão também eu gosto muito, da década de 80, 90. Mas essa música que ela me chamou a atenção. Não é toda música que me chama a atenção. A questão do conteúdo bíblico mesmo dela. Então vamos lá. A primeira parte da música, ela fala o seguinte: a porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra. Se quem analisa muito bíblica, o livro, como diria os judeus, Shemot, que é Êxodo. Nesse livro aqui, a gente vai pegar no capítulo 12, a gente vai ver falando sobre isso. Ele falou a casa mais simples, que é a casa dos hebreus que estavam no Egito, né? O Egito era o alto, uma classe social bem alta, e os hebreus estavam lá naquela cidade de Pitom e a outra, Ramsés, estavam construindo aquela cidade, estavam na periferia, digamos assim. A porta das casas mais simples da periferia, o anjo da morte não entrou. E entrou lá no Egito, né, no Alto Egito. Vamos abrir aqui a Bíblia. Eu vou ler aqui os textos da Bíblia, pela Bíblia de Jerusalém. Alguém pode me perguntar, Delmo, mas a Bíblia de Jerusalém, o que é que tem a ver mais do que as outras? Não, porque a Bíblia de Jerusalém, diferente das outras, que está com os textos receptos, né, que eles receberam, ele está bem em consonância com a proximidade do texto. Tipo assim, se em algum manuscrito uma coisa ou outra falhou, o texto da Bíblia de Jerusalém está bem puxando de acordo a várias correções, né? Vamos ser bem francos. Então, deixa eu abrir aqui a Bíblia.
Então vamos lá. Êxodo 12, ele fala sobre a Páscoa, né? No 11, no finalzinho, fala o anúncio da morte dos primogênitos. E cá no 12 já é a execução do serviço, digamos assim. Então, vamos lá. Disse Yahweh a Moisés e Arão na terra do Egito. Lembrando que a Bíblia de Jerusalém ela não bota aquele termo Senhor. Ele aproxima a pronúncia do tetagrama, né? Porque Senhor é um título normal e Deus tem um nome lá na tradução. Não é, pode ser que não seja esse, mas ele aproxima um pouquinho. Javé, Yahweh, Yahvé. Vou ler Yahvé aqui. Disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós um princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro de cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então juntará duas, né? Vai juntar com o vizinho. Eu vou descer mais para cá. O cordeiro será macho sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, que é aqueles umbrais assim, né? Os 2 marcos e o de cima, né? Nas casas em que o comerem naquele dia, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comerei nada cru, nem cozido na água, mas assado no fogo. E ele vai dizer aqui, e assim devereis comê-lo. Ele vai falar sobre como deve comer. E agora vamos ver aqui. E naquela noite, isso aqui está no versículo 12. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei adiante e não haverá entre vós flagelos do destruidor. Quando ele passar para ferir a terra do Egito. Então, essa primeira estrofe, essa primeira parte da música, a porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra. Esse destruidor, esse anjo que Deus enviou para matar os primogênitos do Egito, ele não passou nas casas dos israelitas porque tinha aquela marca lá nos umbrais da porta, né? No caixão da porta, digamos assim. Ali ele não passou porque o sangue do cordeiro estava ali marcando. Então ele passou por cima daquela casa. E digamos que a Páscoa significa isso, passar por cima. Então essa primeira parte é muito importante. Quem dizer que isso aqui não tem consonância com a Bíblia não entende, na verdade, da Bíblia, né? A segunda parte. A estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. Aí vem aquela questão, Del, mas esse termo podia botar Senhor. Isso não quer dizer nada não, que o próprio nome Senhor também era um nome aplicado a Baal. Isso não está dando uma autonomia maior a Deus, não. Pelo contrário, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho. Mas bota Senhor com S maiúsculo. Não é bem assim que funcionam as coisas. Então, esse termo poderia ser tu, que é o próprio você, né? Na linguagem. Então, a estrada que corre para o mar, a gente vai ver lá no Êxodo, quando ele sai, Deus vai mandar Moisés estender o cajado sobre o mar. Então, esse vento
vem, abre o mar e mostra uma estrada que correu realmente por dentro do mar, que foi do vento que abriu o caminho. Então vamos ler, né? Está em Êxodo 14, versículo 15, 16 e o 21. Então vamos lá. O livro de Shemote, que é Êxodo 14. Então vamos lá, versículo 15. Vamos ler aqui. Eu não sou igual a Alan, memorizo tudo, eu vou ler mesmo, né? E Yahvé disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos israelitas que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Esse aqui foi 16. Vamos para o 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Então é isso que a música fala. A estrada que corre para o mar foi do vento que abriu o caminho, que foi quem? Deus que mandou abrir. Ele que fez abrir. Né? Próxima parte. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Quem conhece essas histórias do livro de Êxodo, do exílio, sabe que quando os israelitas saíram pelo deserto, uma nuvem seguia eles, né? De dia, né? Para proteger do sol, né? E eles seguiam essa nuvem. Então, quando a nuvem se deslocava, eles tinham que deslocar também. Então, essa nuvem que aponta o destino, ela cobre o passado porque ela deixa para trás aquele passado do Egito, né? Que estavam presos. Então, em Êxodo 13, 21 e 22 fala sobre isso. Vamos ver de novo aqui. Êxodo 13. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. E Yahvé, ou Yahvé, ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Por isso que fala, a nuvem que aponta o caminho, que aponta o destino, né? Tá bem consonante com a Bíblia. E diante dele, numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que pudesse caminhar de dia e de noite. Né? Vamos para o 22. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Né? Eu já vi música de Chico de Carvalhais que fala sobre essa questão e tal, mas essa música aqui está bem dentro do texto bíblico. De novo, vamos ler aqui, ó, a estrofe. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. É? A outra parte, a rocha que mata a minha sede. O pão que sacia a fome. Esse pão aqui fala sobre o maná, né? Que Deus providenciou para os israelitas ali no deserto. Então, esse pão que sacia a fome está no livro de Êxodo, que é Shemote 16, 4. Mas também eu vou fazer um paralelo também com o livro de João, que fala sobre Jesus também, que é o pão da vida. Né? Então vamos lá. Êxodo 16, 4.
Vamos ler de novo aqui. Vamos tudo contextualizar dentro da Bíblia aqui, sem nada de teorias de que um teólogo falou que não pode isso. Não. A gente vai falar de acordo com o texto bíblico, né? Êxodo 16:4. E Yahvé disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Interessante, né? Ele vai mandar e vai pôr a prova, né? Ele fala de colherá cada dia. É porque, na verdade, para ver se anda ou não, obedecendo, porque ele vai dar uma ordem, a gente até vê que ele descumpre lá no fundo essa ordem, né? Agora, em João 6:48, 51 e 58. Vamos voltar aqui, deixa eu marcar. Pronto, no livro de João. João 6. O versículo aqui é 48. 29, 48. Eu sou o pão da vida. 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Vamos agora para o número 58. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como os que os pais comeram e pereceram. Quem come o pão, este pão viverá eternamente. Né? Eu fiz um paralelo aqui, mas Jesus já deixou claro que este não é como o pão que os pais dos israelitas comeram e morreram. Esse pão aqui é o pão da vida, é eterna. Agora, a rocha que mata a minha sede é você. De novo, o número de Êxodos, que é o livro Shemote, 17:6. Êxodos 17:6. Vamos lá. Estou lembrando de ler aqui porque é pequenininho. Eu estou com uma Bíblia de Jerusalém, é muito pequena. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha, ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá. Vamos ler de novo aqui. O que é que está escrito nessa Bíblia aqui? Eis que estarei diante de ti sobre a rocha. Ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Foi isso que aconteceu. Então a água saiu da rocha, né? No livro de Números tem referência também. Não vou ler todos, senão vai demorar, mas temos aqui também em Números 20, 11. Deixa eu ler aqui. Botei várias coisas, mas às vezes a gente não tem tempo. Números 20, o versículo 11. Moisés levantou a mão com a vara e feriu o rochedo. Vamos lá, 11. Moisés levantou a mão com a vara
e feriu o rochedo por... É muito pequenininho essa letra. Moisés levantou a mão e com a vara feriu o rochedo por 2 vezes, e a água jorrou abundantemente, e a comunidade e seus animais puderam beber. Então aqui falou sobre essa questão aqui, né? No livro também de Coríntios fala, mas eu não vou contextualizar Coríntios, senão demora. Mas fala sobre essa questão da água que Deus providenciava na rocha. Quando ele fala da rocha que mata a minha sede, aí ele agora retorna para o início lá e fala bem assim: mais perto do monte. Aqui já é o início do refrão. Mais perto do monte. Êxodo 9, 19, 2. Bora ver aqui. Êxodo 19, versículo 2. Vamos lá. Êxodo 19, 2. Partiram de Rafidim e chegaram ao deserto do Sinai. E acompanharam no deserto. Israel acampou lá diante da montanha. E acamparam no deserto de Israel. E acamparam diante da montanha. Então, eles estavam mais próximo do monte, né? Mais perto do monte, que era o monte de Deus, né? Que ele chamava. Mais perto do monte, mais perto da face. Êxodo 24, 11. O Êxodo 19, antes de falar de mais perto do monte, tem Êxodo 19, 17, que eu não li aqui, mas eu anotei e botei para não esquecer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus e puseram-se ao pé da montanha. Então Moisés fez com que eles se aproximassem do monte. Eles estavam de frente ao monte, mas de uma certa distância. E agora Moisés o induz a eles ir para mais perto do monte. Por isso que a música fala, mais perto do monte, agora mais perto da face. Êxodo 24, 11. Por isso que estou falando, essa música aqui, quem está reclamando dela, não conhece muito da Bíblia. Não gostei. Ela está praticamente uma repetição dos versículos bíblicos. Êxodo 24, 11. Que fala essa parte aqui, mais perto da face. E eu estou pegando dos textos bem próximos à interpretação do próprio judaísmo, que é a Bíblia de Jerusalém. Né? Que dá até uma correção naqueles erros, às vezes, de tradução. Então, vamos lá. Êxodo 24, 11. Ele fala o seguinte: Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos israelitas. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Desculpe, eu li errado. Eles não estendeu a mão sobre os notáveis dos israelitas. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Né? Vou voltar até antes para vocês entenderem, porque eu peguei já para ver, mas do 9. E Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram, e eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Eles, os 4, vieram de lá de cima, estenderam. Eles não estendeu a mão sobre os notáveis israelitas. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Né? Que é essa parte aqui. Mais perto da face. Eles chegaram no monte, depois Moisés mandou eles chegarem mais perto do monte e chegaram mais perto da face de Deus. Me espanto com o peso da tua glória. Aqui está falando dos 4 que estavam lá em cima, né?
Vamos ver aqui no mesmo 24, o versículo 17. O aspecto da glória de Yahvé era, aos olhos dos israelitas, como um fogo consumidor no cimo da montanha. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu a montanha. E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. Os israelitas já estavam com medo, na verdade, daquilo que viram, né? Tipo um vulcão ali, né? Digamos assim, ali pegando fogo, né? Eles ficaram com medo, na verdade. Moisés subiu na montanha, foi lá para cima, depois até das nuvens, então eles ficaram com 40 dias. É por isso que a música fala bem assim: mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Então eles ficaram com medo. Acharam que Moisés tinha morrido ali, né? Mais perto da glória é mais perto da morte. E o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Essa parte aqui é importante, que o pastor até comentou comigo também, mas outros pastores comentaram também. Mas não é que eles recriminaram a música em si, mas é porque eles falam assim, o verdadeiro amor lança fora o medo, mas a música, ela está tratando de uma situação que aconteceu lá, o verdadeiro amor lança fora o medo, mas a gente tem sim temor da glória de Deus. Isaías falou isso, Jesus falou isso também, né? Tema a mim que tem poder de tirar a vida e ainda lançar no inferno. Eu vou até ler aqui essa parte, Êxodos 20, 18, 19, 20 e 21. Êxodo 20, essa sequência de versículos. Os israelitas falaram assim, Moisés, suba em meu lugar, porque eles estavam com medo, sim, claro. Quem é que não ia ter medo? Então vamos lá. Êxodo, livro de Shemote, 20, os versículos 18, 19 e 20. Vamos lá. Êxodo 20. Essa Bíblia aqui é cheia de referência e demora de te achar. Bíblia de Jerusalém, muito boa. Então, eu começo do... Cadê? 18. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo e ficou de longe. O 19. Disseram a Moisés, fala tu e nós ouviremos. Não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não temais, Deus veio para vós, para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Porque, na verdade, o próprio texto disse que Deus veio para que tenham temor mesmo dele. Como é que não vai ter medo? Essa parte não está errada da música. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Os israelitas mandou Moisés subir no lugar porque Moisés já tinha essa proximidade com Deus e Deus autorizou. Se Deus também não quisesse, Moisés não podia subir. Não é só assim também. Eu vou perder o medo, perdi e vou lá. Não é assim que funciona, né? Aos que fazem a crítica muito sobre essa música, tem que ter um pouco de cuidado sobre isso. Ela fala de um determinado assunto, né? Que não é todo mundo que tem essa proximidade com Deus e realmente tem que ter medo mesmo, tem que temer a Deus. Né? O texto fala para que o temor esteja diante de vós. É isso que fala mesmo. Agora,
Deus queria que eles se aproximassem para eles entenderem isso. E eles ficaram com muito receio e mandaram Moisés fazer isso. Ó, Moisés, sobe lá em nosso lugar. Você já tem mais intimidade, você já sabe como fazer isso, a gente não sabe. Então foi isso que aconteceu. A outra parte aqui agora. Que a tempestade, para fazer entender que a tempestade é você. Eu vou falar em Êxodo, tem Jó também que fala sobre isso, mas vamos lá. Êxodo 9, 24, 31. Êxodo, Shemote, é o versículo aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou. Êxodo 9. Êxodo. Estamos tudo vendo aqui na Bíblia. A gente não está pegando nenhuma referência de nada disso. E essa Bíblia de Jerusalém é muito importante. Êxodo 9. O versículo é o qual? É o 24 e o 31. 22, 24. 22, 23. Havia chuva de pedras e fogo misturada com a chuva de pedras. Era tão forte que nunca houve igual em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, era desse jeito aí que as coisas estavam. Era tempestade. Essa tempestade eles nunca tinham visto. De fogo, com pedra, uma saraiva, né? Que a tempestade é você. Em Jó também fala uma coisa importante aqui, ó. Jó 37, 13. Vamos lá, livro de Jó 37, o 13. É para castigar os povos da terra ou para uma obra de bondade que os envia. No caso, ele vai dizer aqui, né? Antes, o 12. Ele os fez circular e presidir a sua alternância. Em tudo executam as suas ordens, que é os anjos de Deus, né? E sobre a superfície do seu mundo terrestre. Aí Jó ainda pergunta, é para castigar os povos da terra ou para uma obra de bondade que os envia? Né? Jó ainda fez esse questionamento, né? No 40 ele vai explicar mais sobre isso, mas vamos adiantar, senão a gente demora muito, né? Vamos lá. Que a tempestade é você, chuva forte é você. No próprio Êxodo 9:18 fala também. Vamos lá de novo. 9:18. Êxodo 9, versículo 18. Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. É aquela questão, ele deu aviso e depois caiu. Que a chuva forte, que a tempestade, era ele que tinha feito. Vento forte, tudo isso foi ele que aconteceu. O vento que até abriu aquele mar. E o que me faz tremer as pernas. Êxodo 20, 18. Para vocês verem que essa música está totalmente bíblica, né? Depois eu vou fazer agora um comentário fechando sobre isso. Eu estou pegando só as referências para depois fazer o comentário correto. Então vamos lá, o 20. O que me faz tremer as pernas, Êxodo 20, 18. Vamos lá, 20, o versículo 18. Todo o povo vendo os trovões e relâmpagos e o som da trombeta
e a montanha fumegante teve medo e ficou longe. Esse cara ali, temoroso. A porta aberta é você. Isso aqui já é uma... Ele já faz uma aproximação sobre Jesus, que é a porta, que está lá no livro de João, né? Mas a fechada é você, o livro de Ezequiel 12, e é tudo sobre você. Eu também vou subir. Então vamos lá, fazer alguns comentários. Antes disso, vamos ler mais alguns comentários que teve lá. Garpou colocou bem assim. Concluiu o seguinte: o cara que quiser ouvir o Ministério Morada tem que entender de Bíblia. Isto é fato. Canções do Morada é só para quem frequenta EBD. Aí vou tocar kkk. Realmente, eu concordo com essa pessoa. Assim, eu não vejo muitas músicas desse estilo, worship, e do Grupo Morada. Eu ouvi mais essa que me chamou a atenção, essa letra, que é um título que eu gosto muito, o livro do Êxodo eu gosto muito, e me chamou a atenção, é totalmente bíblica. Mas realmente para você fazer uma reflexão e ligar tudo isso numa música, você precisa saber de EBD realmente. Não vai ficar naquela questão, a Bíblia não pode falar aquilo. Não, é porque você não conhece o contexto bíblico. Aí fica botando problema no você, no termo você. Que o termo Senhor também está errado. O termo Senhor é Baal. Né? Então ele concluiu que é para quem frequenta EBD. E eu diria mais, é para quem lê Bíblia. Não é só para quem frequenta EBD não. Dependendo da EBD, ele nem vai saber disso. Mas, importante comentário. Ana Paula botou aqui. A música é linda. Foi aquela questão. Um comentário importante que eu vi lá, uma Emanuele botou lá bem assim: estou em casa em 2020 e me sinto com muito medo. Essa pandemia fez isso. Né? Muitos cristãos até praticamente renegaram, tiveram um momento de apostasia, né? E a pessoa colocou bem assim: estou em casa em 2020 e me sinto assim, com medo. Aí eu ouço essa música e começo a lutar contra isso. Em meio ao meu isolamento, está me dando força. Graças a Deus, né? Quando a música ela não serve isso, aquela moça Sara Shiva, que é filha do Pepeu e da Baby, que canta muito, né? Pepeu toca muito, Baby canta muito. E Sara realmente abriu mão até de ser uma cantora gospel com essas músicas que não tem letra nenhuma, a maioria delas, né? E Sara Shiva, ela diz que a música, às vezes, ela vem tanto a melodia como a letra, ela vem já determinado propósito de Deus. E essa música, tanto o som tocando a música em si, como a letra, está muito em consonância. Não tem para onde correr, ninguém vem com essa história para cá, não. Vamos lá. Amanda Ramos colocou o seguinte: Morada, me tira uma dúvida. O refrão se refere ao Monte Sinai? Se sim, foi Deus que falou que o povo não devia se aproximar, subir ao monte? Êxodo 19. Não entendi essa parte. Moisés, suba em meu lugar. Essa questão aqui é aquela que o meu pastor também falou sobre essa questão. Tem que tirar o medo. Deus chamou os israelitas ali. O que o Grupo Moradas colocou, essa moça Amanda, é o seguinte, e também o pastor falou sobre isso. O Grupo Morada está dizendo que é para a gente não ter o medo que os israelitas tiveram de se aproximar de Deus. Então, quem tem o medo, então me tira o medo que me faz. É o mesmo medo que fez os israelitas dizer para Moisés: suba em meu lugar. Então, é nesse sentido. Para não ter uma confusão, que eu entendi aqui. É por isso que a moça perguntou. Não entendi essa parte. Moisés subiu em meu lugar. Na letra, pois, da Bíblia está que o povo disse a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Então, essa questão, Amanda, e o pastor também, os pastores também, essa questão, o povo de Israel ficou com medo. E falou isso mesmo com Moisés. Moisés, você fala você mesmo lá que a gente está com medo.
E a música pede pra gente tirar o medo. Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Êxodo 20:19, lá está dizendo sobre isso. Foi isso que aconteceu. Então qual é o erro que está aqui na música? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender, Moisés, suba meu lugar, interprete lá e traga para mim para que eu possa entender. Foi isso que aconteceu. Né? Isso foi um fato. Aí ela ainda botou, se só isso que tô confusa. Mas a música está toda ok. Então, ela é uma pessoa muito bíblica, ela entendeu tudo isso que está na Bíblia. Porém, essa parte aí, como o meu pastor me falou sobre isso, que não entendeu por que me tirar o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Deus disse que veio para que as pessoas temam mesmo a Ele. Né? A gente tem que entender. A gente não pode ser tendencioso e colocar uma coisa do que o Grupo Morada não fez. Né? O Grupo Morada trouxe uma música muito bíblica, até para mim mesmo, que não escuto muito esse tipo de música, que é chamada de worship. Né? Eu compreendi muito bem aqui. Na verdade, está de parabéns essa banda. Né? Eu espero que as outras tenham isso. Eu vi algumas, não vi tão próximo a isso. A essa música, mas são boas também as músicas, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com o que canta também, né? Na igreja tem cada música, às vezes, muito conforme Senhor. O Senhor não tem nada da Bíblia, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Então essa foi explicando a Bíblia para leigos, agora usando a música do Morada, né? A música é tudo sobre você. É uma música muito linda e eu espero que a gente possamos, em outra parte também desse bloco desse quadro, a gente também possa falar também sobre uma música, né? Teremos outro quadro com Alan e com o Wallace, mas não é com música. Então é isso. O livro de Êxodo é um livro muito complexo de se entender. As pessoas elas pegam fragmentos para contextualizar uma mensagem, mas naquela mensagem, mas o dia a dia, o que quis dizer o texto tem que seguir de acordo com o que está aqui escrito, né? Para que a gente não possa ter um problema aí com isso. E essa música do Morada, eu diria que está 100% bíblica. Não está 100? Sim, eu vou botar 100, por que não? Bota 90, 80, não. Porque aqui é uma inspiração de Deus, né? É como aquela... Se você realmente ouvir essa música aqui só na sua casa, você vai ver que você tem uma reação, porque tem uma inundação de esperança, de muita coisa, ouvindo ela. E olha que eu não escuto esse tipo de música, como eu falei. A minha primeira experiência com essa música, eu estava na igreja em uma outra cidade e tinha muitos jovens lá. Eu geralmente fico em igreja que tem mais velha, que gosta de cantar cantor cristão, aquelas coisas. Mas nessa igreja tinha muito jovem e tinha um rapaz ensaiando antes dessa música. Ele sozinho lá com a guitarra, passando. E essa letra começou a inculcar na minha mente. Que o anjo da morte não entra. A estrada que corre por mar, tal. Aí eu falei, meu Deus, tem uma coisa... Isso aí são passagens bíblicas. Eu comecei a ver, aí eu gravei ele cantando num celularzinho velho que eu tenho. Este celular aqui, povo manga, Tub celular, né? Não é um smartphone. E eu gravei e vim no ônibus ouvindo da outra cidade essa música, que a tempestade é você. Até quando eu descobri que era desse grupo Morada. Aí comecei a ouvir as outras músicas dele, mas eu me atentei para essa particularmente. Né? Essa música, ela me impactou no lugar que eu estava. Ela me atraiu, me chamou a atenção. Então essa música aí, ela realmente tem essa autonomia. Então não vamos depreciar essa música porque tem o nome você, não está o nome de Senhor. A gente tem que entender de função também, né? Da função dos pronomes também. E se você está se aproximando
ele está se aproximando mais de Deus. Né? É essa que é a finalidade que a música teve. Né? Então, obrigado para todos. Né? E que quem quiser, escutem mais essa música do Morada e muitas músicas aí de grupos antigos que são muito importantes. Então, esse foi o quadro explicando a Bíblia para leigos. Dessa vez sem o Alan, sem o Wallace, né? Porque foi sobre música. Provavelmente eu irei fazer um de Natal e depois outro com o Alan, a gente sentando um pouquinho e debatendo esse assunto, né? Então, obrigado a todos, né? E vamos ficando por aqui.